Bom, hoje estamos aqui com a Marli Souza, a primeira prefeita eleita, mulher e também reeleita. E percebendo que foi a que mais tirou votos proporcionais, em torno de 64% dos votos. E teve esse grande quantidade de votos em 2 eleições. Marli, eu queria que você falasse um pouco da sua infância em Conceição do Lago Açu. Você nasceu aqui, você veio de São Luís, eu já ouvi um pouco dessa história, eu queria que você me contasse. Sim, bom dia, Otoniel, bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu nasci em São Luís, né? São Luís Maranhão, cheguei aqui em Conceição do Lago Açu com a idade de 8 anos, onde minha família veio toda morar aqui em Lago Açu, e daí começou a minha infância. Você estudou em escola aqui em Lago Açu? Sim, com certeza. Eu estudei na escola Manuel Nazaré, foi a minha escola. Na época era Ana Borgea, né? Sim, isso. Então, assim, minha infância foi aqui em Conceição do Lago Açu. Assim, os seus amigos de infância, você lembra alguma brincadeira, alguma coisa assim interessante? Sim, eu lembro de vários amigos, né, da infância. Eu tinha, na época, morava até perto de mim também o Beto, né, que é filho do seu Sebastião Coutrin, ainda todos vivos. E vários outros amigos, o nosso amigo Rogério também era da minha época, a Ana Henrica. Então, assim, tem vários outros amigos que foram os amigos de infância, né, que a gente viveu, se criou praticamente ali naquela rua do grupo. Você ficou mais conhecida quando você se ligou à Colônia. E falando em Colônia, você é filha do Seguro Fio, né? É uma pessoa que eu lembro muita gente falar sobre isso, que ele era um ativista, defensor do meio ambiente e principalmente do lago, da pesca, contra a pesca predatória, né? E também, eu vou cortar isso, e um dos defensores do lago, né, e da pesca, certo? Legal. Outros homens da época dele, como Zé Benedito, outros homens que aqui eu não estou lembrando agora, eles eram daquelas pessoas que buscavam e protegiam o lago. Eu lembro de queimadas de rede, né, ilegal, de pescas ilegais, de montanhas de rede queimada na época, certo? E muita gente tinha até um certo receio e preconceito contra esses homens, mas foram homens que na época queriam mostrar o futuro. Hoje o nosso lago está como está. Mas, lembrando disso, eu queria assim, o Seguro Fio foi a pessoa que trouxe e organizou a colônia, não é isso? Sim, o meu pai, né, todo mundo conhece que ele chegou aqui em Lago Açu na época, colocaram o nome dele por João Seguro Fio, trabalhou muitos anos aí com som, radiola, essas coisas. Depois ele criou, né, a colônia de pescadores E41 de Conceição do Lago Açu. E na época, eu já tinha meus 11 anos, de 11 a 12 anos, e ele me convidou na época para me ajudar, né, na parte de organização de documentos. E aí eu comecei esse trabalho com o meu pai, né? E ele criou a colônia, onde tinha na época o nosso amigo Conceição, já falecido, né? O Matheus também foi uma das pessoas que ajudou a organizar a colônia de pescadores junto com meu pai. E todos eles, né? O João Moreira, né? Que hoje ainda é vivo, né? Mora aqui em Lago Açu. O Misael Lopes, ele já veio depois, né? Do mandato do meu pai. Então eles organizaram, né? Essa colônia. Foi um trabalho muito bonito na parte do meio ambiente. Ele sempre foi um defensor, né, da natureza em Conceição do Lago Açu, principalmente na questão do pescado, dos alevinos, né? E nessa época ele era muito taxado como um homem-mar, né? Mas foi um trabalho que surgiu efeito. Na época os peixes passou a ser valorizado através do trabalho, né, dessa fiscalização. E hoje, né, pelo fato do nosso meio ambiente, do nosso lago estar dessa forma, muitas das vezes os nossos amigos, né, recordam, né, com muita alegria o trabalho. E ele estava certo. E se tivesse feito o que ele pregava na época, hoje eu tenho certeza que estaria melhor. Com certeza, né? Então, assim, de lá para cá foi quando entrou ele, né, presidente, passou uns anos, e o pescador, né, pelo fato do meu trabalho sempre em parceria com meu pai, eles me elegeram como um presidente da colônia de pescadores, né, na época, onde eu passei por 3 mandatos consecutivos sendo eleita pelo pescador.
Marli, quando você entrou na colônia, a colônia e o pescador, e inclusive a mulher, né? Ela teve participação, né, mais ativa no pescador. Eu queria que você falasse um pouco sobre a mulher, a participação da mulher na colônia. Sim, Antônio, na época, né, as pessoas falavam só no sexo masculino, né? Inclusive todos os direitos adquiridos, né, seguro-desemprego, salário materno, aposentadoria, todos esses benefícios a mulher já tinha direito, né? Só que na época ela era excluída dos próprios seus direitos, né? Foi quando eu me elegi a primeira presidente da colônia de pescadores de Conceição Lagoaçu e passei a buscar, né, esse direito para as mulheres pescadoras, as mulheres de pescadores, aonde a gente começou, né, a ter o seu direito, o seu seguro-desemprego, salário materno, sua aposentadoria, e a colônia foi criando, né, proporções, né, e na época a gente fez um trabalho muito bonito, onde resultou toda essa movimentação popular e passei a ficar bem conhecida através da colônia de pescadores. Muita gente questionava a participação da mulher na colônia pelo fato dela não pescar, né? Mas todos sabem que a mulher, ela indiretamente, era ela que cuidava da rede, fazia a rede, né? E tinha muitas que eu vi no meio do lago ajudando o marido, né? Então, assim, me fala um pouco sobre esse assunto que também foi, na época, foi polêmico. Sim, com certeza. Nessa época foi teve muita polêmica, né? Pelo fato que eles achavam que a mulher deveria estar também em atividade pesqueira. Isso, a própria lei, ela tinha isso, né? Teria que estar em atividade para poder requerer os seus benefícios. E na época, né, todos aqui em Lagoaçu é testemunha disso, que eu também pesquei muito no lago, levava meus filhos, né, junto com o meu ex-esposo na época. E a gente fez esse trabalho até mesmo para mostrar para as mulheres que ela teria também que estar em atividade pelo fato da lei, porque a lei só poderia ter direito no seguro se realmente tivesse atividade. E nessa época eu fiz um trabalho junto com as mulheres lagoaçuenses e a gente passou a pescar mesmo de verdade, né? Mas graças a Deus a lei, né, ela foi indo e as pessoas abrandou, né? As pessoas foram se conscientizando também, as mulheres que deveriam estar, pelo fato de ser uma parceira do seu esposo na área de ajeitar com peixe, ajeitar o material a pretexto de pesca, e a gente criou toda essa proporção que eu falei agora há pouco, e todos, graças a Deus, tiveram seus direitos reconhecidos e foram muito bem beneficiados. Marli, outro fato interessante é que na época só tinha colônia, né? Hoje nós já temos mais 3 associações, sindicatos da mesma categoria, né? Será o que levou a isso, a ter tanta entidade em relação? Toniel, assim, na minha forma de pensar, né? Eu creio que todas essas outras entidades, ela foi criando através do desenvolvimento, né, até do próprio presidente, né? Eu não estou aqui para me atacar nenhum presidente, né, e nenhum administrador, mas a partir do momento que você pega uma entidade, é administrador de qualquer empresa, que você faz um trabalho que seja de benefício à população, no caso dos pescadores, corre atrás dos seus benefícios, do seu direito, né? Então, assim, não tem como um outro pescador ficar insatisfeito, né, daquilo, e ele continua ali naquela entidade. Então, assim, no meu ponto de vista, pelo fato de ter criado todas essas entidades, foi a insatisfação dos seus associados, que não teve os seus direitos reconhecidos, não teve alguém que foi a buscar, né, os seus direitos, e eles foram ficando insatisfeitos, aonde deu brecha para outros presidentes criar uma própria da mesma entidade, e onde estão hoje aí Conceição Lagoaçu com 4 entidades no mesmo objetivo, que é a pesca. Sobre esse assunto a gente percebe, já que nós estamos num país democrático, né? Se às vezes não se concorda com aquilo que está sendo feito, como você deixou bem claro e explicado, né? Sim. E aí acaba se fazendo outra entidade, né? Com certeza. Tudo ok aí? Terminou? Não, é porque eu vi tu andando e tudo. Era o telefone andando. Mas tá tudo ok? Vai.
Marli Souza, depois da colônia, o seu nome, né, ficou conhecido. Na época também tinha outros sindicatos também trabalhando. Lagoa Sul sempre foi, nesse sentido, bem democrático, né? Nós temos o Zé Wilson ali no Sindicato Rural, né? Que também fez um trabalho excelente, né? A questão da reforma agrária, de casas, de projetos, certo? Lagoa Sul teve um movimento sindical forte, né? E eu lembro também que eu fui para o Simproecema, Sindicato dos Professores, né? E nós passamos por um momento difícil em Lagoa Sul, questão administrativa, salário atrasado, certo? E eu lhe conheci, né? Da verdade, você me deu uma grande ajuda quando se tratou, a gente fundou o Simproecema e não tinha nenhum local para ficar, e você nos cedeu a colônia para fazer nossas reuniões, e lá acabei conhecendo você. Na época nós estávamos passando por um momento difícil, que era a questão de salário atrasado, né? E essa briga com o governo, e a minha aproximação de você nos levou a pensar em política, né? Eu tenho, até está citado no livro do padre Delcimar, que você se aproximou de um grupo, né, de liderança. Ele não fala das pessoas, né, mas aqui a gente pode relembrar como foi esse movimento sindical. Inclusive, esses 3 sindicatos, né, Simproecema, Colônia de Pescadores e o Sindicato Rural, em uma união, através das confederações dos sindicatos, a gente fez uma festa grande ali em 2007, 2008, em 1º de maio. E ali parece que despertou politicamente, né, um movimento social que levou à formação de um grupo. Eu queria que você relembrasse um pouco daquele movimento. Sim, eu relembro, né, hoje com bastante memória muito aberta, quando começou esse movimento, né? Eu, na época, como presidente de colônia, nosso companheiro Zé Wilson como presidente do sindicato, e você como presidente do Simproecema. E ali a gente começou esse movimento, né? Não até pensando na política, mas pensando sim no trabalho, né? O trabalho social, que a gente uniu ali todas essas 3 lideranças para de fazer um movimento, porque já há anos em Lagoa Sul não tinha, né? E dali o próprio povo, né? A população abriu os olhos para que a gente pudesse fazer essa união e assim pleitear a política partidária, né? E daí começou a nossa história, onde a gente fez aquele movimento, onde teve vários sorteios, né? De rede, de material para agricultores na época, e também os professores também, e a gente dali começou esse trabalho, onde teve essa união de 2007 para 2008 e chegou, né, até a Prefeitura de Conceição do Lagoa Sul através dos nossos movimentos sindicais. Eu lembro que foi uma coisa bem simbólica, porque a gente se reuniu naquele grande movimento e muitas pessoas falaram que apareceu 3.000 pessoas, né? E foi uma coisa simbólica porque foi na Praça Zay de Santos, né, de uma mulher também guerreira, que veio de movimentos sociais, né? E ali foi um marco inicial, que eu até digo para muita gente que a política foi reformada em Lagoa Sul a partir daquele momento. Poderia estar na mão de outras pessoas, empresários, né? Pessoas que às vezes se aproveitam de momentos políticos frágeis, né? Mas foi para a mão de uma trabalhadora. E foi um marco inicial. Você acha que se nós não tivéssemos aparecido ali, a política seria o que está sendo hoje? Eu acredito que não, né, Antoniel? Porque na época eu nem pensava, né, em política, né? Todos sabem que eu vim de uma classe de famílias humildes, né? Pessoas que não teve envolvimento anterior na política, e dali a gente fez essa união. Inclusive na época o meu nome não era cogitado, né? Lembro como hoje, o nome cogitado, depois que a gente teve aquela união, né, era o nome do nosso colega Zé Wilson, né? Você se recorda muito bem que o nome mais cotado naquele momento era do nosso companheiro Zé Wilson. Mas a partir do momento que a gente fez aquele evento, né, e fez aquela união e começou a fazer aquele trabalho
de corpo a corpo, né, andando nas comunidades, andando nas ruas de Lagoaçu, e meu nome imediatamente ela deu uma alavancada, né? Apareceu nas pesquisas, o povo abraçou mais meu nome, e dali foi onde eu tive, né, aquela coragem, né, de juntamente com o nosso grupo, né, que a gente formou, e a gente para fazer parte da política de construção Lagoaçu, que eu tenho certeza que se a gente não tivesse feito esse movimento, talvez ela teria outros rumos. Outros rumos. Eu lembro de personagens que fez parte daquele momento especial, né, na história de Lagoaçu, como o Manuel Matos, né, o Quintino, que veio do Partido dos Trabalhadores, junto com o Zé Wilson, né, também eu lembro Aldenor, né, você trouxe uma equipe da colônia, e aos poucos esse movimento foi crescendo. O seu nome ele surgiu naturalmente, né? Com certeza. Mas foi uma coisa tão bem feita e bem concreta que você chegou ao mandato, né? Você, inclusive, contra uma candidata que foi mulher de um ex-prefeito e contra o ex-prefeito, né? E você, como uma trabalhadora humilde, pescadora, né, mulher, foi eleita naquele momento e com uma boa diferença de votos, né, proporcionalmente, né, uma das mais bem votadas em Lagoaçu. Eu queria que você lembrasse alguma coisa, assim, o seu legado, né, administrativo, aquilo que você acha que foi interessante e que mudou a história e o rumo da política em Lagoaçu. Nessa época, né, acabei de falar, eu não tinha experiência, né, política e nem administrativa ao poder público. Eu administrava pescadores, né, era totalmente diferente de uma classe, de todas as classes onde eu passei a administrar. Para mim, no momento, foi assim, muito ainda confuso, né? No momento da minha administração, na época em 2009, né, onde a gente assumiu, dia 1º de janeiro de 2009, ali eu não tinha uma noção, né, de o que era uma administração pública, né, pelo fato de ter administrado já 3 mandatos consecutivos só na área pesqueira, né, mas através de vocês, dos nossos amigos, né, a gente foi pegando mais uma noção de administrar, e nessa época as famílias de Lagoaçu sempre foi, né, mas na época era mais humilde, e a gente passou a trabalhar mais na classe humilde, né? Ação social. Uma ação social, né? A gente fez um mutirão, né, na parte da limpeza pública, onde mobilizou vários amigos. A gente, na época, contratou vários amigos, papagaio técnico, inclusive a diária, para fazer um mutirão de limpeza na cidade, que a gente tirou caminhões e caminhões de lixo, que a cidade, na época, estava mesmo jogado às traças. E salários, né, vários salários atrasados, e a gente se preocupou, né, mas aí a gente passou a fazer esse trabalho, né, juntamente com a nossa equipe, né, de secretários, que todos os secretários que a gente fez na época, indicou na época, foram todos aquelas amigos, né, pessoas de Lagoaçu, a gente indicou todos, aquelas que realmente tinham aquele potencial de ser secretário, e dali a gente começou aquele trabalho, né, e de lá para cá, com pouca experiência, mas a gente conseguiu fazer ainda um governo bom, que foi o primeiro ano também, que há 20 e poucos anos não teve a maior enchente, né? E em 2009, não foi? Em 2009, nessa época, eu acho que até para testar, né, o nosso governo teve das maiores enchentes que há 20 anos não tinha tido. Chegou nas calçadas da Escola Maria Nazaré. Com certeza. E aí foi que as coisas mesmo, né, teve mais uma calamidade. E a gente, através desse trabalho, a gente soube se sair, ajudou muitas famílias carentes na época. E de lá para cá a gente trabalhou nesse ano de um mandato de 2009. Né? A gente, já 2012, a gente trabalhou com muita ação social, né? Porque nessa época realmente a cidade precisava. Marli, antes da eleição teve um fato interessante, né, que o Manuel Matos, que até então foi um dos membros do grupo,
que entrou até depois dele já formado, né? Aí o Manuel Matos veio e ele saiu como seu vice, né? O Zé Wilson, até então, ele ficou como presidente de Câmara, certo? Agora, um fato que eu lembro muito bem, e foi uma coisa muito bem articulada, né? E uma coisa democrática na decisão do seu nome. Não sei se você lembra que nós tínhamos a representação dos partidos, né? PT, PCdoB, o PL, PSL, né? PSL. PSL, o 17, que foi o seu partido. E, para quem não sabe, essa decisão política, ela foi tomada e articulada junto ao governo do Estado. Não sei se você lembra, a gente se reuniu numa sala do Palácio Henrique de La Roque, junto com o Julião Amin, deputado na época, e que o governo era do Jackson Lago. Em memória, o Manuel Matos, a gente se reuniu numa sala, né? E lá tomamos a decisão democraticamente, né? Votando por partido. Eu acho que muita gente não sabe isso, é um detalhe que a gente não poderia deixar de falar. E no qual os partidos todos, né? Foram em favor do seu nome. Foi uma coisa bonita e democrática. Você se recorda desse momento? Sim, eu me recordo, né, na época quando a gente teve a São Luís, né, todos os nossos partidos, que nem você falou, né, foi uma coisa democrática, né, lá onde foi tomada essa decisão pelo fato da própria população, né, pedir o meu nome. E através desse a gente fomos para São Luís, onde foi tomada a decisão, né, que o nome melhor, na época que estava, era o meu. E ali os partidos, né, concordou com toda aquela decisão do governo na época, e assim a gente viemos para Lagoaçu e começamos a formar os nossos primeiros passos políticos. Interessante que na época o Zé Wilson botou o nome dele, né? O Manuel Matos também botou o seu nome, tá? Agora eu lembro uma frase do Julião, que todos sabem que o governo, quando tem interesse no momento político municipal, o governo estadual sempre tem seus interesses, né, de fazer a maioria nas prefeituras. O que me chamou a atenção do Julião foi que ele tinha uma pesquisa na mão, a gente nem sabia, né, e quando os partidos deram o seu voto, e ele mandou todo mundo olhar para ele e disse assim: olha, gente, e vocês estão certos, quem ganha a eleição em Lagoaçu é essa neguinha bem aqui, é essa mulher. Então assim, aqui dali a gente ficou emocionado pelo fato da gente ter, na época eu já dava uns toques na articulação, né, e às vezes tinha muita gente que tinha dúvida o que a gente queria, mas o que uma articulação bem feita faz é levar um nome para ganhar a eleição, não importa, né? Por isso que se chama grupo, né? O grupo decide e a coisa foi bonita porque foi democrática, né? Não tinha ninguém maior do que ninguém e é uma coisa que deu certo. O seu governo foi um dos governos que pode não ter sido as mil maravilhas administrativamente, mas politicamente foi um governo que deu certo. E todo mundo sabe disso, né? Então, assim, eu não sei se você entendeu quando eu disse assim, administrativamente, mas politicamente foi. Foi um governo muito voltado para a questão social, né? E política, né? De resolver os problemas sociais naquele momento. Porque a política serve para isso. Ela serve para minimizar os conflitos da sociedade, resolver os problemas de conflito da sociedade, tanto coletivo como individual. E eu acho que nesse sentido, o governo resolveu essas coisas muito bem, né? E isso no primeiro... Agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu legado, aquilo que ficou marcado, que ficou na história, tá? Como um exemplo do seu governo, foi aprovado o plano de carreira dos professores, né? E também a questão que mudou a história do pagamento em Lagoaçu, que foi o pagamento, né, em folha em
agências bancárias. Queria que você... Sobre esse trabalho, né, do plano de cargos e carreiras, quando a gente fez aquele acordo político, né, onde o próprio Ciproessema fez essa proposta, né, lançou essa proposta na época, se caso a gente chegasse a se eleger, era dos compromissos, né, que a gente teria que honrar. Porque o funcionário público, na época, ele sofreu muito, né? Já vinha de uns salários atrasados, não tinha plano de cargos e carreiras, já estava aí mais ou menos com 6 a 8 meses de salário atrasado. Isso foi um dos nossos compromissos, né? Junto com o Ciproessema. E depois de eleito, a gente passou a fazer, né? Cumpriu com o compromisso, honrou, e a gente fez o plano de cargos e carreiras, passou a ter o pagamento direto da folha para o banco e manteve, né, o seu pagamento em dias. Isso foi um dos legados também. Durante os 8 anos, né? Durante os 8 anos. A gente saiu do mandato, mas saímos com todos os pagamentos de funcionários, tanto os pagamentos como os 13º todos em dias. Isso foi um dos nossos legados na nossa administração. Eu, como secretário de Educação, seu secretário de Educação, eu disse para você que seria a sua maior obra. E eu acho que porque hoje um prefeito, para ele voltar atrás e ter pagamentos atrasados, ele vai sofrer as consequências, né? Porque o nosso funcionário hoje, funcionário geral e o professor, ele não aceita mais isso, né? Então foi uma obra que é invisível, mas que é uma das maiores obras que já foi feita em Lagoaçu. Que depois disso o prefeito não atrasou mais, né? E a gente lembra que antes disso o pagamento era feito em mão, né, para o funcionário, como patrão e empregado, né? Até corria, não tinha local para pagamento, era na casa do prefeito, era na prefeitura, era em escola, coisas inadequadas, né? E você mudou toda essa história. Outra coisa interessante é que você foi uma das pessoas que mais fez estrada. No meu entendimento, eu acompanhei muito de perto isso, né? Bora conversar um pouquinho sobre essa questão, essa estrutura que você trouxe para Lagoaçu para mudar a locomoção das pessoas no município. Sim, eu lembro, né, na época, no primeiro mandato, a nossa estrada, a nossa MA 326, que liga Lagoaçu a Lago Verde, na época todos sabem, né, que a gente saía daqui de manhã e chegava muitas das vezes meio-dia, de tarde, lá em Bacabal e todo sujo de lama, né? Então, assim, essa estrada, a 326, a MA, que foi também na época feita pelo governo do estado, mas já dentro da nossa gestão, que na época era a governadora Rosiana Sarney. Então, assim, começou pelo primeiro passo aí, né? Onde a gente também ajudou com mutirões, muitas das vezes eu e os nossos secretários iam lá para a estrada ajudar, desatolar carro, tentar fazer um tapa-buraco para poder a gente chegar até Bacabal. Eu lembro você tampando buraco lá ali naquela região ali da fazenda do Olivar, ali próximo. Sim. Eu lembro. Tem umas fotos ainda por aí. Então, assim, começou por esse trabalho, né? E através da nossa administração, junto com a parceria do governo do estado, a gente teve esse privilégio, né? Outra coisa interessante é que estrada, ali, né, pertence a Lago Verde, mas quem estava fazendo a manutenção era Lagoaçu. Era Lagoaçu, com certeza. Então, assim, depois disso, a gente começou a ver, né, as dificuldades que os povoados tinham, né, de se locomover até a nossa cidade com São Lagoaçu. E mesmo sem um equipamento na época, né, que o município não tinha, mas a gente alugou várias caçambas, maquinários, e a gente fez várias estradas vicinais, onde liga ali São José a Mata Véia. Teve também aqui nas regiões do lago, também teve da Envira a Santa Cruz. Então, assim, a gente trabalhou muito nessa parte de estrada vicinais, tirando, né, as famílias do isolamento e trazendo até a nossa cidade. Também foi um dos nossos legados muito forte. Uma das obras que eu achei interessante e grande foi ali São José Mata Velha. Ali foi uma coisa que muita gente não acreditava. E você foi que abriu aquele caminho ali, né? Sim, todos conheciam, né, na época aquela como era, né, na realidade, e muitos não acreditavam que a gente fazia aquele
aquela estrada, logo porque era muito, né? Quando enchia, cobria, né, um homem, aliás, dois homens de pé, ali dá né? uns de 3 a 4 metros. Sim, então assim, andando com nossos colegas lá do povoado Mata Véia na época, e a gente viu, né, a necessidade de fazer. E eu tive com eles na época lá, olhando, e eu disse para ele que a gente ia construir aquela estrada, né? Muitos não acreditaram, mas graças a Deus a gente conseguiu. E hoje faz um trabalho, a estrada na realidade, ela cortou o caminho, né? Que na época era passado muito de Tatajuba a Olho d'Água, e hoje praticamente aquela estrada ficou, né, isolada. E a gente passa mais hoje aqui pela essa estrada de Mata Véia. Foi um sonho realizado, né? E que hoje está aí, atendendo a necessidade de muitas famílias de Conceição Lagoa Sul. Marli, você recebeu o hospital, um hospital, né, do estado e algumas escolas. Eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes como foi essa estratégia, eu acho que foi no período que o Ricardo Murá era secretário de saúde, né? E fizeram vários hospitais grandes, né? E na época foi até questionado, como foi esse negócio aí? Sim, na época o Ricardo Murá era secretário de saúde, né, do governo Rosiana Sarney. E pelo fato da gente também já ter aquela parceria, né, de trabalho, aonde foi, né, citado o Hospital Paraguaçu, né? E a gente foi construído na época do governo do estado. A gente sabe que o município de Lagoaçu não tinha condições de manter um hospital daquele porte na época, e foi construído, né, o governo do estado construiu o hospital, eles iam manter com o próprio recurso do estado, mas aí com o passar do tempo ele doou a estrutura para o município, né, aonde o governo do estado na época ainda passava um custeio, né, do valor de 100 mil, ainda passou ainda mais ou menos uns 6 meses, passando o valor de um custeio, para poder manter o hospital, porque o próprio município em si, pelo porte do hospital que foi feito, não tinha como manter, né, o hospital. Nem tinha como receber, né? E não tinha nem como receber. Muita gente hoje ainda questiona isso, né? O Estado, ele fez uma coisa do Estado e depois repassou para o município, sem o município ter as condições. Ter as condições de manter. E esse custeio, não foi por muito tempo, né? Não foi por muito tempo. Depois ele foi até tirado, né, do próprio município. E o município que tinha que se virar para poder manter o hospital. E eu creio que até hoje acontece dessa forma. O município é que tem que se virar. Muita gente... Eu falo isso porque é uma orientação para o cidadão que o prefeito é ele que tem que se virar e manter um hospital desse. Com o porte para estado, para outros tipos de serviços, né? E o município até hoje ele sofre as consequências para manter isso, né? Sim. Outra coisa interessante é que o hospital ele recebeu o nome do Manuel Matos, né? Melo de Matos, em homenagem pelo fato, eu lembro que o Manuel Matos ele era um político nato e articulador também, né? E ele mereceu pelo fato, e a lei é estadual, né? Eu tenho até a lei, e pelo fato assim, foi bem empregado pelo fato dele doar a vida dele, né, em torno da saúde das pessoas, que eu lembro que Manuel Matos ele vivia para isso, né, para ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde, que ele era um diretor do hospital lá no Anjo da Guarda de São Luís. Eu acho que está bem empregado o nome dele. Sim, com certeza, né? O Manuel Matos foi uma pessoa que praticamente deu a vida para algumas pessoas, né? A maioria da população lagoaçuense, né? Onde tinha aquele hospital onde ele coordenava, né? Junto com a sua família. E na época, mesmo como vice-prefeito, ele fez continuou, né? Com o seu trabalho na área da saúde. Então, assim, foi muito, né? Gratificante em colocar o nome dele como... em homenagem ao Manuel Matos, o nome do hospital de Conceição Lagoa Sul. Marli, no seu mandato houve uma tentativa de CPI. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores daquele movimento. Na época, né, a gente, já ainda no primeiro mandato, né,
Quem era quem era o presidente do primeiro foi o Zé Wilson? O primeiro foi o Zé Wilson, né? Foi presidente. Por dois, não, o primeiro mandato ele foi no primeiro biênio e o Júnior Alconfado foi no segundo já biênio. No segundo biênio, né? Então, através desse, já na troca, né, do presidente, que o nosso companheiro Zé Wilson, né, já passou a presidência da Câmara para o Júnior Alconfado na época, e desse passamento de Câmara, né, houve essa CPI, né, ali nos bastidores, né, entre eles. A tentativa, né? Só que eles fizeram um trabalho praticamente sutil que não chegou ao conhecimento de nenhum de nós, né? De secretário, de mim como prefeito. Na realidade, era uma tentativa para me afastar, para poder assumir o vice. Eu não sei nem como foi isso mesmo na época, né? Eu só sei dizer que quando chegou, né, ao nosso conhecimento, já foi praticamente quase no dia da sessão, onde se mobilizou, né, a população, né, de modo geral, se mobilizou, quando teve conhecimento desse afastamento e foram para a Câmara e fizeram toda aquela situação para evitar, né, que tivesse tido na época esse afastamento. E foi um confronto entre população, né, e vereadores. E acabou a população ganhando, porque na realidade... E eles desistindo daquela tentativa de afastamento. A gente lembra muito bem que houve... Eu estou falando isso porque eu vi de alguns na internet, jornais e tal, né? E a população vai querer saber, olha, falaram em todos os assuntos, mas não falaram nesse aqui. Então, para ficar bem claro, foi mais ou menos isso, né? Essa articulação aí, certo? Maria, eu estou vendo aqui algumas questões, né? Do outro lado, as estradas vicinais do outro lado, como a gente já falou aqui desse lado, né? Então, assim, do outro lado, você tem noção de quantos quilômetros de asfalto de estradas vicinais você fez em Lagoa Sul? Eu não tenho noção, assim, de quantos quilômetros de estradas vicinais a gente realizou em todos os nossos 8 anos de mandato, né? A gente não tem noção, mas aonde existia estradas que as pessoas achavam que deveria abrir estrada vicinais, a gente fez, né? Atendendo realmente a necessidade da população. Então, assim, eu não tenho em média, assim, quantos quilômetros de estrada vicinais a gente teve que abrir nos 8 anos de mandato, mas foram muitas estradas vicinais que a gente abriu e teve acesso do deslocamento da população. Outra coisa que eu estou lembrando aqui, que na sede também foi feito algumas ruas na época de asfalto. Eu acho que teve ruas aqui, a Rua da Paz, ela é uma das que foi beneficiada, né? E outras ruas que nunca tinham recebido asfalto. Aquele programa de asfalto ali, ele era do Estado ou era do governo federal? Não, aquela na época era do governo estadual, né? Onde a gente abrimos várias ruas também aqui em Lagoa Sul, que na época era só aquele caminhozinho, a gente abriu as ruas. Foi um projeto do governo do estado, onde teve aqueles quilômetros de asfalto. Falando sobre a questão também, uma das nossas histórias também, Antoniel, acho que você se lembra, a gente trabalhou muito com a questão de casas de apoio, né? Casas de apoio. Isso foi também uma dos marketing nossos também, na nossa campanha, os 8 anos de governo. A gente fez, né? Botou em Conceição Lagoa Sul uma casa de apoio, uma em Bacabal e a outra em São Luís, né? Onde a gente colocou casa de apoio para atender a necessidade daquelas famílias carentes, que muitas das vezes vêm do interior, não tem para onde ir, não tem onde almoçar, e a gente fez esse trabalho dentro de 8 anos, né? E realmente foi um dos trabalhos que a gente fez que surgiu muito efeito, e com certeza a população ela abraçou, né? Eu lembro de muita, assim, nós estamos numa cidade que ela é carente, né? Esse apoio ele foi fundamental. Hoje existe até um dinheiro, FTD, eu acho que é assim mais ou menos, que é para justamente isso, né? Para dar transporte, para levar a pessoa do seu domicílio ao hospital.
Mas na época você se antecipou, né? Você botou 3 casas em pontos estratégicos, que era a sede, Bacabal, que é a regional, e São Luís, que é a capital. Sim. Pelo fato de doenças que, se não resolvesse em Lagoa Sul, mas resolver em Bacabal ou em São Luís, né? Esse fato aí foi muito interessante e o seu trabalho social, ele foi um marco, né? Eu lembro também que na época era muito difícil ainda transporte pelo fato das estradas no início, e você até botou um carro à disposição da população da região da Ivira, Olho d'Água, eu acho que foi isso. Sim, a gente na época tinha, né, esses transportes, né, onde a gente deixou os 8 anos o carro à disposição da população, principalmente das regiões, para poder se deslocar até Lagoaçu, até Bacabal. Isso também foi um trabalho que a gente fez durante 8 anos, que o povo abraçou, né? E eu tenho certeza que o povo ele ficou muito gratificante com esse trabalho na área da ação social. Foi um dos marketing também da nossa campanha. E da nossa administração também, né? Eu lembro que em plena campanha nós fomos numa visita ali no povoado Serraria, e lá eu fiz uma promessa de campanha, né, para a população, na sua presença, que foi o pedido do primeiro transporte escolar em Lagoa Sul, né, que foi o primeiro ônibus que se conseguiu, né, depois de 12 anos de história de Lagoa Sul, né. Naquele momento, o único povoado que chegava até Lagoa Sul para estudar era a Serraria. E os alunos, eles vinham meio-dia, né, ou pela manhã ou meio-dia para estudar, ou à noite, né, para o ensino médio, a pé ou de bicicleta. E foi uma promessa que foi garantida, né, por você. Um governo que na época foi entregue esse ônibus, o primeiro ônibus, na verdade, né? E só não recebemos mais ônibus pelo fato de algumas pendências na área da educação. Você lembra de algum ônibus mais que você recebeu daquele momento, Sim, ainda teve um outro ônibus, né? Que a gente também conseguiu. Além desse, teve mais outro ônibus. E a gente também foi um dos trabalhos também que a gente fez, eu me recordo aqui daquelas escolas, né, que a gente fez, né, de PVC na época, né, que foi das primeiras escolas feitas de PVC no estado do Maranhão, né, que é onde foi no povoado Centro do Meio, Olho d'Água de Lapela e povoado Matinha. Né? Foi dessas escolas de PVC onde teve um marketing grande, né? E foi um dos trabalhos que foi feito, né? Que a população abraçou, e eu creio que hoje essa escola ainda, com certeza, ainda funciona a todo vapor, onde beneficiou vários alunos ali dessa região. Eu lembro de uma história que assim que a gente assumiu a Secretaria de Educação, um povoado, o Centro do Meio, ele não queria enviar os seus filhos para a escola, porque a escola era uma casa alugada. Eu acho que foi bem aí que começou esse trabalho. Sim. Que aí eu fui lá, né, conversei com a população e não fiz uma promessa, mas eu fui resolver um problema do aluno ir para a escola. E, inclusive, eu usei o Conselho Tutelar, né, que é um órgão independente. Nós levamos lá o Conselho Tutelar e pedimos para a população enviar seus filhos, porque é uma obrigação, é lei dos pais enviar os filhos. Nós não estávamos negando a escola. Fiz um documento através do Conselho Tutelar e com a comunidade, né, com abaixo assinado, solicitamos para você essa construção da escola. Eu acho que foi aí que veio a primeira escola nesse sentido, né, porque era uma coisa imediata. E depois você ganhou mais duas. Eu acho que sim, foi isso, né? Começou por esse povoado, né? Onde as mães, né, não queriam, os pais não queriam que as crianças fossem estudar, porque era escola de taipa na época, né? E aí começou a primeira escola nesse sentido, né? Que é a escola de PVC. Porque houve várias outras escolas, né, que a gente construiu, que nem no Alto da Paz, no povoado Cazumba. Então, assim, teve outras, mas no caso de alvenaria.
Mas esse padrão foi nesses 3 povoados onde eu citei. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, a educação teve prioridade. Às vezes muita gente não percebe isso. Quando a gente está conversando, falando da história, que a gente vai ver, né, construções de escola, que aqui é 35 povoados, né, escolas são mais. Então, assim, construção de escola, transporte escolar, né, a melhoria. Eu lembro também que tem 2 quadras que também veio através da educação. Eu queria que você falasse um pouco, teve até polêmica sobre isso na construção dela. Houve essa polêmica sobre a questão da construção por causa da questão das empresas, né? Que hoje a gente sabe que o prefeito ele vem o benefício, né? A gente faz a licitação e houve essas brigas de licitações, né? Onde começou, aí depois teve que botar uma outra empresa, né? E também a questão também da onde a gente botar, né? Vários povoados queriam, né? E onde foi que a gente escolheu o povoado Olho d'Água de Lapela e Conceição Lago Açu, né? Então houve toda essa situação até chegar ao ponto da construção. Mari, você também foi, além de se eleger 2 vezes, se reeleger, você também fez seu sucessor, né? Na época, nós tínhamos o amigo que até tinha nos ajudado inicialmente, né? Foi candidato contra você por 2 vezes, né? Que foi o Alexandre Lavepel, certo? E depois de uma articulação, de uma conversa, né, você chegou a apoiar ele. Você podia contar um pouco dessa articulação que houve para você apoiar o Alexandre? Na realidade, a gente, quando se fala política, né, a gente tem várias situações, né, a gente recorda, né, que quando se trata de política tem todas umas articulações, bastidores, né. Eu lembro na época, quando a gente criou esse grupo, né, que a gente falou há momentos atrás, que a gente criou esse grupo só com trabalhadores, né, com entidades locais, e nesse período eu conheci o Marlon, né. O Marlon era professor e também trabalhava com projetos na época, né, onde também como colônia de pescadores, eu na época trabalhei muito com projetos, beneficiei muitos pescadores com motores, né, material, a pretexto de pesca, e daí comecei a conhecer o Marlon, e através do Marlon foi que ele trouxe o Alexandre, né, e o Alexandre, quando a gente começou esse trabalho político, né, ele também fez parte, né, daquele trabalho, eu recordo muito bem, doando os seus carros para fazer aquele trabalho, estrutura, né, para poder fazer, dar estrutura para a campanha, né, e daí onde foi que eu conheci o Alexandre, através do Marlon, e a gente fez esse trabalho, e dali, né, a gente ganhou a eleição. Quando já foi para minha reeleição, aí foi que o próprio Alexandre entrou, né, como candidato, já entrou também a Márcia, que era a mulher do ex-prefeito Pedro Filho na época, e saiu os 3 candidatos, né, e eu fui para a reeleição, acho que pelo fato de eu ter sido uma prefeita muito popular, né, que eu ajudei muito as pessoas, principalmente as famílias carentes. Eu tinha, dentro de uma semana, eu tinha de 2 a 3 vezes que eu dava expediente ao público, né, eu estava viajando, alguma coisa, mas de 2 a 3 vezes eu dava expediente ao público. Então, assim, eu atendia muitas famílias carentes, eu ajudava eles na parte daquilo que precisava. Eu acho que com isso a minha popularidade nela cresceu mais. É tão tal que na minha reeleição disputou os 3 e eu tive 64% dos votos, né? Quer dizer que os 2 candidatos juntos, eles não conseguiram nem atingir. Mesmo que eles tivessem unido, eu ainda ganhava com diferença grande, né? Isso me deu uma satisfação grande, né? Foi um reconhecimento, foi da população. Foi um reconhecimento, né? Com certeza. E daí foi quando iniciou, né? Já para minha sucessão, eu teria que escolher alguém, né? E daí começou os bastidores, né? Porque a política, ela é feita de grupos, né? É feita de grupo. E através do nosso grupo político ali, houve várias situações, né?
é esse, é aquele, e no final eu tive que atender o que o grupo, né, decidiu, que foi eleger, apoiar a candidatura do Alexandre Lavepel. E de lá a gente teve o resultado positivo. Então eu fui eleita, reeleita e ainda fizemos o nosso sucessor. Então você foi vitoriosa na sua carreira política, né? Agora, nos fale sobre você hoje, né? Quem é a Marli hoje, o que está fazendo? Porque muita gente às vezes pergunta, cadê a Marli? Eu mesmo, quando eu vejo pessoas de São Luís ou de outro lugar que a gente sempre andava junto, né? E diz, olha, e cadê a Marli? Lembra, agora mesmo eu estive no Palácio em São Luís, em algumas secretarias, e algumas pessoas que conheciam a gente, né, fez isso. Então assim, o que é que você está fazendo hoje? Qual é o seu trabalho hoje? Assim, Antoniel, depois, né, que a gente teve todo esse legado político, né, e fez todo esse trabalho, foi 8 anos aí de muito trabalho, muita correria, e pela idade, né, que a gente hoje já tem, a gente precisa hoje um pouco de descanso, né, da gente ter um pouco de, tipo assim, tirar um tempo pra gente mesmo, né, que você sabe que quando a gente tá numa administração pública, que a gente não tem que, voltado à população, a gente vive aquela vida corrida, né? A gente não tem tempo para si. Então, assim, depois de ter saído do mandato, eu continuo, né, morando em Lagoaçu. Eu nunca me afastei daqui para morar em outra cidade. Hoje a gente tem o nosso espaço, né, de área de lazer, onde a gente trabalha, atende, né, o público. É uma área de lazer que tem Conceição do Lagoaçu. Chalé Recanto das Águas. O Chalé Recanto das Águas, que atende muitas famílias, né, tanto de Lagoaçu, povoados e de outras cidades. E também a gente hoje criou, né, o novo sindicato do SARFER, né, Conceição do Lagoaçu, onde a minha irmã hoje faz parte, é presidente, a Lindalva, e hoje eu tenho ajudado muito, né, nessa parte. Então você continua com trabalho social, né? Continuo com trabalho social, né? Pela manhã eu atendo lá de 8 às 11h30 e à tarde eu dou expediente mesmo no chalé. Então assim, aí hoje eu sou mais bastidores, hoje eu não tenho aquela vida pública mais divulgada, né? Porque hoje a gente também precisa também de tirar um pouco de tempo pra gente mesmo. Marli, você casou, descasou, e como é que tá essa coisa? Pois é, Toniel, a gente, né, na época que eu fui prefeita, né, na época, eu tinha um casamento, né, com o Juarez, todos sabem, construí uma família, né, construí 3 filhos com ele. Desses 3 filhos hoje, eu tenho 4 netinhos, né, um casal, e depois, já ainda estando prefeita na época, eu tinha me divorciado, né, casei com o João, né, com o João Luiz, neto do seu Luiz Mariano. A gente viveu ali quase 8 anos. Também eu tenho um filho com ele, que é o João Marcelo, né, que hoje tem a sua idade de 8 anos. E de lá pra cá, depois... Só né, namorando? Não. A gente se divorciou também, né? E hoje eu já casei novamente, né? Hoje eu tô com 6 meses, eu tô casada, né? Encontrei uma pessoa aí, graças a Deus, tô com 6 meses, o Roberto. E a gente estamos juntos hoje, né? Construindo uma família. E assim, aqui não para. Vai passando, porque enquanto há vida, né? A gente tem que... Tem que dizer que a fila anda, né? Com certeza. Marli, você pode ficar à vontade de fazer uma propaganda, né, do seu espaço, serviço, né, que é oferecido, certo? A sua forma, o que é que você oferece no seu chalé, você pode ficar à vontade. Sim, o nosso chalé, né, Boteco e Chalé Recanto das Águas, né, foi criado funcionamento. Nós temos lá 10 chalés, né, que é alugado para dormitório, para dia de lazer, né, a pessoa quer fazer um aniversário, já aluga um chalézinho daquele para passar o dia com a sua família, né. Tem um local da piscina, né, onde as crianças, principalmente as crianças, gostam ali de tomar o banho, né. Tem a parte também hoje do boteco, que é a parte do clube. Lá também já tem, hoje já serve alimentação, né, petisco. Tem show ao vivo, né, também finais de semana. E a gente funciona mais pelos finais de semana. Durante a semana, de terça a sexta, também
é liberado ao público, né? Só que em quantidade de pessoas é menos, né? Então, assim, é mais frequentada pela parte, finais de semana, é o sábado e o domingo, né? Mas é uma área muito aconchegante, né? Onde tem várias árvores, onde a gente trabalhou muito nessa questão de arborização. E hoje é um lugar é um meio ambiente preservado. Com certeza. É um ambiente preservado e a gente tem muitos, graças a Deus, a gente tem muitos clientes, né? Tanto de Lagoaçu, onde eles visitam, também de outras cidades, Bacabal, São Luís, Vitorino, né? A gente tem, graças a Deus, tem muitos clientes que... Tem acolhido turistas, né? Sim, sim. Acolhido, principalmente no inverno, né? Onde o lago, né, tem a sua proporção de água, cada vez mais vai enchendo e... Você tem quadra também, né? Tem, nós temos quadra. Como é que funciona a questão da quadra? Funciona por aluguel? Por aluguel, por mesmo quando as crianças vão, né, participar lá do lazer, a gente fornece a quadra para que eles venham, né, ter mais opções de diversões. Marli, hoje, se você fosse dar um recado para a população, que recado você daria para a nossa população? O recado que eu daria para a população de Conceição Lagoaçu é que você fala, corta um pouco aí, na parte política que está falando? Em geral. Em geral, né? Certo. Sim, você como uma cidadã, né, como ex-prefeito, que recado você deixaria para a população, né, desse aprendizado político? O recado que eu dou, Tonel, para a população é o seguinte, que nós, né, como um ser humano, uma pessoa de bem, a gente sempre tem que fazer um trabalho, né, voltado a si e também às famílias carentes, porque muitas das vezes você começa a fazer um trabalho ali, né, e não faz um trabalho bem feito, não faz um trabalho de qualidade, não faz um trabalho onde que as pessoas vê, porque muitas das vezes, que nem eu falei, eu vim de uma classe, né, de famílias humildes, comecei um trabalho, né, em Conceição do Lagoaçu, e através desse trabalho que eu fiz, né, eu cheguei à prefeitura de Lagoaçu, né, eu fui prefeita por 2 mandatos, elegi meu sucessor. Antes eu fui presidente da Colônia de Pescadores por 4 mandatos consecutivos. Isso fez parte de um trabalho social que eu pensei não só em mim, mas eu pensei em fazer um trabalho que abrangesse toda a população, sem pensar em futuros, né? Em se beneficiar futuramente, mas através do seu trabalho você consegue chegar no objetivo que muitas das vezes que a gente nem imagina, né? Então o que eu digo para a população de Lagoaçu hoje é que que faça esse trabalho, né, voltado à população lagoaçuense, porque é uma população ainda muito carente, que precisa ainda dos nossos esforços, né, para poder a cidade se desenvolver, né? Há anos atrás, e hoje a cidade já está bem desenvolvida, né? Cada ano a gente fazendo um trabalho que venha de benefício à população, então assim, a nossa cidade cada vez mais é um ponto que venha beneficiar muita gente, principalmente na parte turística, porque se cada vez mais a gente for fazer um trabalho voltado à comunidade, a nossa cidade cada vez mais vai crescendo. Marli, nós estamos gravando esse episódio, é um episódio especial com ex-prefeitos, né? Porque nós precisamos deixar a história escrita, a história visual, tá? E nós estamos convidando todos eles para passar por aqui. É um episódio especial, né, baseado em uma história, até já tem um livro, né, do padre Delcibar, que relata escrito, né? Lá mostra o fundamento, né, político de emancipação, né, da modernização da nossa cidade, né, que está começando agora, vai completar 27 anos, e é em homenagem a isso, é uma homenagem à lei de criação do município de Conceição do Lagoaçu, dos seus 30 anos. Né? A gente quer agradecer a sua presença, né? É muito gratificante ter a sua presença, uma pessoa que nós trabalhamos junto, né? E isso vai ficar, tudo que você fez e o que você falou aqui vai ficar na história para a nossa população, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Valeu aí, Marli. Valeu. Então eu tenho que agradecer, né, Tonel, pela participação, de contar um pouco da minha história, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem já, mas aquelas pessoas que já estão, né, que são ainda crianças, que vão nascer, não vai conseguir saber da nossa história. Então, através
dessa entrevista hoje que a gente está dando, ela vai ficar marcada, né, na história só da minha família, da família lagoaçuense, enfim, de todo o nosso Brasil, né? Eu quero aqui desde já agradecer por essa oportunidade. Então, gente, se você quiser acompanhar o Lagoaçu Post, é você ir no canal no YouTube, né? Lá você dá um joinha para nós, se inscreva no canal, que aqui você vai ver muitas histórias interessantes, né? História dos nossos administradores, também de pessoas importantes da nossa sociedade, né? Então vá lá no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Nos acompanhe. Obrigado aí.